Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor possa estar no coração de cada um de nós nessa manhã. Eu gostaria de chamar aqui a equipe distrital de mordomia. Essa equipe, ela foi aqui em Pirapora, acho que na associação tem 5 anos, tem essa equipe, mas aqui no distrito de Pirapora, tem 3 anos que nós estamos trabalhando com a equipe. 2 anos com as mesmas pessoas, mas nós, no primeiro ano, foi Zé Conceição, o Xisto, né, participou, eu, e essa equipe, o objetivo é de estar trabalhando em prol da mordomia, que nós sabemos que é o templo, né, e essa parte financeira, né, como orientar os irmãos. E essa equipe distrital, ela foi escolhida pela associação, então ela representa todo o distrito de Pirapora, o distrito central, né, que o outro distrito tem outra equipe também. Então nós fazemos esse programa em todas as igrejas do distrito. Nós já fizemos, falta só, vou dizer, nós faltamos agora na Palma, Vaz da Palma, sábado que vem nós vamos estar na Palma fazendo esse programa. Esse programa é para alcançar, né, nos nossos corações, para que possamos ser pessoas fiéis a Deus. Muito obrigado. Vamos começar agora o nosso programa. Provai e vede. História de hoje: por que votos são importantes? Um dia, Marta estava na igreja e o pastor realizou uma cerimônia de renovação de votos. Ele aproveitou a oportunidade para incentivar os membros a serem fiéis, não apenas aos seus cônjuges e na guarda do sábado, mas também em outras áreas da vida, como na devolução do dízimo e nas ofertas dadas como uma porcentagem da renda. Marta ficou um pouco intrigada quando o pastor sugeriu fazer um voto para retornar uma porcentagem fixa de sua renda como oferta. Ela então perguntou a Jack, que foi quem lhe deu estudos bíblicos. Por que devo fazer um voto para ofertar? Não posso simplesmente dar quando meu coração se sentir motivado ou quando vejo que existe um projeto digno de ser apoiado? Bem, você realmente acha que seu coração é confiável? E antes de responder, você se lembra do que Jeremias 17:9 diz sobre o nosso coração? Eu não. Diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Não podemos simplesmente confiar em nossos sentimentos ou impulsos para fazer o que é certo, sabe? Entendi. Ellen White também nos diz algo semelhante. Verdade? O que exatamente ela diz? Ela diz que, se somos controlados pelo impulso ou mera simpatia humana, podemos parar de dar se nossos esforços são pagos com a ingratidão, por exemplo. É por isso que devemos agir guiados por princípios fixos, seguindo o exemplo de abnegação e de sacrifício próprio do Salvador. Faz sentido. Sabe, votos ou promessas feitos diante de Deus são como portas que decidimos abrir em nossas mentes, pelas quais o Espírito Santo entrará e trabalhará para substituir o coração originalmente egoísta por outro purificado, disposto a dar, baseado em um princípio fixo, mas de acordo com o padrão de Deus. Não é o voto em si que nos faz dar, mas é o seu milagre em nosso coração, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Acho que devo orar sobre isso então. Seria uma boa ideia. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, convide o Espírito Santo para substituir o seu coração egoísta, de pedra, por um coração humilde, disposto a agir de acordo com o plano de Deus. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus.
E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração puro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Irmãos, a comissão de nomeação reuniu e foram indicados nomes, de pessoas para fazerem parte do trabalho dessa igreja no ano 2022. Vai ser lido os nomes aqui na frente. Não precisa fazer nenhuma observação para mim, ainda que você não concorde, ainda que você não esteja de acordo, não será feita nenhuma observação para este ancião. Quem tiver alguma observação a fazer, vai entrar em contato com a secretária da igreja, Luciene Ortiz, e fazer as observações para ela, tudo bem? O que será feito aqui hoje, irmãos, é só lida dos nomes que foram escolhidos. Outra coisa, foi voltada pela divisão a participação de mulheres no ancianato, tá, irmãos? Foi voltado pela divisão a participação de mulheres no ancianato. Diante disso, essa igreja indicou o nome de 2 mulheres, para participar como anciãs no ano de 2022. Também não será feita nenhuma observação para mim. Todas as observações será com secretária e pastor. Estou apenas aqui para ler o relatório, para que os irmãos saibam quem são as pessoas e que, se souberem de alguma coisa que impeçam essas pessoas de atuar, que se direcione ao corpo da secretaria e converse com a secretária, beleza? Então vamos lá. Lista de indicação dos oficiais para o ano de 2022. Ancianato. Não está aqui na sequência de primeiro, segundo, ancião, nada. Está só na sequência alfabética, viu, irmãos? Ancianato. Gilmar Antônio. Irani das Graças. José Nadab. Márcio Reis e Margarida Guedes. Secretária Luciene Ortiz, vice Elisângela Braga. Tesouraria Isaac Duarte, vice Valtuí Muniz. Escola Sabatina Simone Barbosa, vice Maria das Graças, secretário Maria Zenar. Ministério Pessoal, diretora Wanda Braga, vice Shirley Ferreira. Direção de pequeno grupo, José Conceição, Simone Barbosa e Valtuí Muniz.
Ministério Asa, diretora Maria de Fátima, vice Reginaldo Bispo. Diaconato, primeiro diácono Júlio César, demais Davi Alves, Edmar Martins, Edson Rodrigues, Gilberto Lima, Gilcimar de Castro, Gilmar Antônio, Glauber Marques, Hermenegildo Alves, João Batista, Josemar Rodrigues, Luiz Henrique, Raimundo Alves, Valtuil Muniz. Primeira diaconisa, Edith Ruas, demais Edna de Castro, Joana Rodrigues, Joelma Ferreira, Lília Maria, Maria Arnalda, Maria Creuza, Maria das Graças, Maria de Fátima, Maria do Socorro, Maria Isabel, Maria Joana, Maria Zenar, Marilene Nepomuceno, Raniele Ferreira, Simone Barbosa, Sirlene Fonseca, Wanda Braga e Zenaide Silva. Liberdade Religiosa, diretora Margarida Guedes. Ministério da Mulher, diretora Ivani Marques, associada Wanda Braga. Ministério Jovem, diretora Shirley Ferreira, vice Dalila Barbosa. Ministério de Desbravadores, diretora Dalila Barbosa, associados Emily Laisla e Glauber Marques. Ministério de Aventureiros, diretora Lidiane Carvalho, associados Lília e Marli Alves. Ministério da Música, diretora Elisângela Braga, associados Edna de Castro e Júlio César. Multimídia, diretor Gilcimar de Castro, associados José Ednei, equipe de apoio Edmar, Glauber Marques e Marcos Felipe. Ministério da Família, diretores José Ednei e Margarida. Ministério dos Adolescentes, coordenadora Joelma Ferreira e Luciane Ortiz. Mordomia Cristã, Irani das Graças, vice José Conceição. Ministério de Comunicação, diretora Raniele Ferreira, vice José Ednei. Ministério da Criança, diretora Marli Dias, vice Sirlene Fonseca. Ministério de Publicação, diretora Wanda Braga, vice Vanessa Poliana. Ministério de Saúde, diretora Giovana Lacerda, associados Ilaine Marques e Sirlene. Patrimônio, diretor Josemar Rodrigues, vice Gilmar Antônio. Ministério de Recepção e Interessados, coordenadores Maria Zenar e Maria do Socorro. Esses são os nomes das pessoas que foram indicadas para o trabalho de 2022. Qualquer observação que vocês tenham a fazer, entre em contato com a Luciane Ortiz, ela tem o contato de todos vocês. Muito obrigado. Pessoa responsável pela música especial. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto, seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Aceitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei
Sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém. Feliz sábado a todos. Assim como nós estamos, vamos curvar a nossa cabeça e vamos pedir a presença, que Deus continue em nosso meio. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nesse momento que continuamos na Tua presença e iremos estudar a Tua palavra, nós te pedimos que o Seu Santo Espírito permaneça conosco, nos dando sabedoria dos céus e também nos sensibilizando para colocarmos em prática aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Permaneça no meio do Teu povo, essas bênçãos nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos estudar nesse momento alguns temas que falam a respeito dos princípios do crescimento cristão. E o primeiro tema fala a respeito da verdadeira adoração. Cada cristão, eu e você, devemos viver de acordo com a experiência que nós estudamos na Palavra de Deus. E eu acredito que cada um de nós já passamos por essa experiência que eu vou falar. De repente você está em algum local, chega alguém e pergunta: você é cristão? Você é adventista? E a gente responde que sim. E a pessoa continua perguntando: mas me fale um pouco a respeito da sua igreja. Como que essa igreja funciona? E cada um de nós temos uma resposta para essa pergunta. Mas uma coisa que nós deveríamos parar um pouco, né, e a partir de agora, se ainda não respondemos dessa forma, tentar responder, é o seguinte: eu sou adventista e a minha igreja é movida por princípios bíblicos. Assim, tudo que creio ou tudo que faço está baseado na palavra de Deus. E afinal, por que ter princípios bíblicos? Será que a igreja adventista é somente mais uma igreja que surgiu? Por que ter princípios bíblicos? Tem uma experiência na Bíblia
que é registrada lá em 1 Samuel 15, 22, que é a experiência de Saul. O povo de Israel, ele estava em uma batalha, o povo de Israel estava em guerra contra os amalequitas. E Deus havia dado uma ordem para Saul através do profeta Samuel. E a ordem foi o seguinte: olha, Saul, vocês vão ser vitoriosos, e quando você destruir o exército amalequita, o povo amalequita, você vai destruir tudo, não poupe nada. Nem os animais, nem a plantação, destrua tudo. Essa foi a ordem que Deus havia dado através do profeta Samuel para Saul. E assim foi feito. Eles foram para a batalha, né? O povo de Israel foi vitorioso naquela batalha. Mas quando Saul percebeu os animais, né, muito bonitos, muito fortes, o que Saul fez? Ele pensou: ah, não, eu vou deixar esses animais vivos, porque esses animais, eles podem ser usados para o sacrifício do Senhor. Assim pensou Saul, mas a ordem não era essa. E quando Samuel chegou, né, ali naquele acampamento, que ele ouviu o barulho de animais, Samuel já ficou preocupado. E Samuel perguntou para Saul: o que é isso que eu estou ouvindo? E Saul encheu o seu peito, né? Agora Samuel, ele vai até me parabenizar. E Saul disse: olha, Samuel, esses animais eu escolhi para o sacrifício do Senhor. E a gente tem a clássica resposta que se encontra lá em 1 Samuel. Vamos abrir a Bíblia agora, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Primeiro Samuel 15, verso 22. E diz o seguinte: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, foi a resposta que foi dada aí para Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. A ordem não tinha sido aquela, apesar de que Saul achou que ele poderia fazer isso. Em outras palavras, Deus espera de mim, Deus espera de você mais do que sacrifício de adoração. Ele espera adoração, mas uma adoração baseada em princípio bíblico. A adoração é o centro do grande conflito, sempre foi no passado, né? E essa batalha de adoração, ela acontece na nossa mente. Começou no céu e Satanás tenta trazer isso até os nossos dias. E ele quer fazer-nos não adorar a Deus. Ou, se nós decidirmos adorar, o inimigo de Deus quer que nós adoremos da maneira incorreta, que é a mesma coisa de não adorar. É por isso que a Igreja Adventista surgiu baseada em princípios bíblicos. E a adoração financeira na Igreja Adventista, ela não surgiu baseada em o que o homem acha, o que o homem pensa. No início da igreja cristã, eles estavam preocupados também com a forma da devolução de dízimos e ofertas. Então a Igreja Adventista instituiu uma comissão, algumas pessoas que passaram meses estudando esse tema da adoração financeira. E esse grupo de pessoas, essa comissão, eles chegaram, eles descobriram o que Deus pede baseado na palavra de Deus. A primeira descoberta está em Números 18, 21. Números 18, 21 diz o seguinte: dou ao levita todos os dízimos como retribuição pelo trabalho que fazem na tenda do tabernáculo. Então essa comissão descobriu, baseada em princípios da Bíblia, que os dízimos e a oferta, principalmente o dízimo, ele serve para o pagamento dos pastores. Também, se você voltar aí em Número 18, 20, diz o seguinte: o Senhor disse a Arão: você não terá herança na terra, nem porção entre eles. Eu sou a sua porção e eu sou a sua herança entre os israelitas. Então o dízimo é uma questão bíblica, não foi invenção da Igreja Adventista. O dízimo está na palavra de Deus. Uma outra questão que aquela comissão descobriu, e persiste até hoje na Igreja Adventista. Os pastores da nossa igreja, eles recebem com base no mesmo valor. Tanto os pastores que trabalham na área administrativa, os pastores que trabalham na missão, como os pastores distritais, eles têm o mesmo valor de salário. Isso foi definido também nessa comissão através dos princípios que eles encontraram na palavra de Deus.
não há nenhum problema em as pessoas enriquecerem. No passado, as pessoas enriqueciam através das terras que eram divididas entre as tribos. As 11 tribos de Israel receberam como herança algumas terras, mas a tribo de Levi não recebeu nenhuma terra. E Deus disse para aquele povo: eu sou a sua herança. E eles poderiam trabalhar na terra, né, aqueles que recebiam a terra poderiam trabalhar a terra para enriquecer. Mas os levitas, eles nunca seriam ricos. Por quê? Eles não receberam alguma porção de terra. A herança deles era o Senhor. Mas isso não significa que eles também iriam mendigar. Quer dizer, eles não seriam ricos e também não seriam os mais pobres. Eles teriam o suficiente para viver com dignidade. É por isso que você nunca vai ver nenhum pastor na igreja adventista multimilionário. Isso não é bíblico. E hoje a gente vê por aí pastores, né, multimilionários. Isso é até uma coisa que desdenha da palavra de Deus. Os pastores, eles têm o suficiente para viver com dignidade. Lembrando que não há nenhum problema da pessoa ser rica, desde que não tire a sua riqueza da obra da igreja. Então é por isso que os pastores vivem com dignidade, nem ricos e nem pobres. E esses princípios também estão baseados na palavra de Deus. Se a gente relembrar um pouco, que está em 2 Crônicas 31, verso 15, na tribo de Levi existiam várias coisas que deveriam ser feitas. A zeladoria do tabernáculo, montar e desmontar as tendas. Existiam aquelas pessoas que eram responsáveis pelos louvores do templo, mas os mais conhecidos eram os levitas da tribo de Arão. Eles eram responsáveis ali pelo sacrifício do santuário. Desde o sacerdote, né, vamos dizer assim, que tinha sua mais alta função, até aquele que montava e desmontava a tenda, eles recebiam o mesmo valor. Agora a gente pensa, como que era feito o pagamento dos levitas? Numa época em que não existia instituição financeira, não existia banco, muito menos transferências bancárias, nem a facilidade do Pix como nós temos hoje. Naquela época, todos os recursos eram levados para Jerusalém e daí distribuídos entre os levitas que eram responsáveis ali pelo trabalho na tribo de Israel. A mesma coisa é feita hoje. A igreja, vamos dizer, a igreja de Pirapora não é responsável por pagar o pastor distrital. Recolhe aqui os dízimos e as ofertas, e esses dízimos e as ofertas são levados para a Missão Mineira Norte, que é responsável pela nossa área geográfica aqui. A missão, então, é responsável pelo pagamento dos pastores. Naquela época, todos os recursos eram recolhidos e levados para Jerusalém. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época, se nós formos lá em 1 Reis 12, 26 e 28, houve uma época em que o povo de Israel, ele teve uma divisão entre eles. Era só um rei e houve um rompimento entre o rei Roboão e Jeroboão. Então, algumas pessoas escolheram permanecer, 2 tribos escolheram permanecer ligadas ao rei Roboão e as 10 tribos restantes ligadas a Jeroboão. Então, Jeroboão pensou o seguinte: já que o lugar de adoração, o lugar onde as pessoas têm que levar a oferta é em Jerusalém, se esse povo que permaneceu comigo sair todas as vezes para levar a oferta em Jerusalém, pode ser, eu corro o risco desse povo voltar de novo para o seu rei, o rei do sul. Então, o que eu vou fazer? Movido ali pelos conselheiros, ele fez ali alguns bezerros de ouros, alguns deuses e colocou ali entre Dan e Betel. E disse para aquele povo: olha aqui os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Vocês não precisam adorar em Jerusalém. Adorem aqui mesmo e ofertem aqui mesmo. Então, uma estratégia que o inimigo de Deus usa para desunir a igreja, né, não foi falar, não honre o sábado, não obedeça o sábado. Uma estratégia foi ligada ao recurso financeiro. Foi achar que as pessoas poderiam adorar financeiramente da maneira em que eles queriam. Então, o povo começou a deixar a sua oferta ali no reino do norte. Então, o inimigo de Deus sabe que se tocar na questão financeira, se levar o ser humano a pensar o seguinte: eu não vou devolver o dízimo, eu não vou devolver a oferta, mas eu posso dar uma cesta básica, eu posso ajudar a minha igreja de alguma forma, eu posso usar de uma maneira que vai beneficiar as pessoas. Então, eu acho, eu posso, eu sei.
Nós corremos o risco, muitas vezes, nesse achismo de não fazer a vontade de Deus como Saul fez. Sinceramente, nós precisamos compreender que a nossa igreja, a Igreja Adventista, não é uma igreja local. Eu não posso pegar a minha oferta e trazer aqui, ou pegar a minha oferta e achar que eu vou fazer o que eu bem entender da maneira que eu achar melhor, porque tem uma área que está precisando, eu diagnostiquei que aquela área precisa, então eu vou ajudar. A Igreja Adventista é uma igreja mundial, nosso trabalho é um trabalho mundial. É por isso que os nossos recursos são centralizados. E essa é uma das maneiras propostas por Deus, e isso é bíblico. Nós precisamos, então, conscientes disso, se ainda não fazemos a devolução da maneira correta, tomar a decisão de fazer de acordo com o que a palavra de Deus nos pede, de acordo com a orientação bíblica. No grande conflito entre o bem e o mal, nós estamos envolvidos. E esse grande conflito acontece na nossa mente. Ou eu sirvo a palavra de Deus, ou eu coloco em prática aquilo que eu acho melhor. E eu fazer o que eu acho, o que o meu coração manda, de acordo com a Bíblia, o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Nós corremos o risco de incorrer em um erro grave. Que nessa manhã nós possamos priorizar a Deus, colocar a Deus como centro das nossas vidas e deixar que Ele tome as decisões por nós. Se hoje, eu ainda não estou ofertando, não estou dizimando, de acordo com o que a palavra de Deus me ensina, que eu possa repensar essa questão, e deixar que Deus tome as decisões por mim, porque a decisão de Deus é sempre as melhores e as mais acertadas. Amém? Feliz sábado, igreja. Que a paz do Senhor Jesus habite o coração e a vida de cada um de vocês. É um prazer nós estarmos novamente esse ano, Estivemos o ano passado, agora estamos nesse segundo ano aqui com essa equipe, para nós estudarmos um pouco sobre mordomia e falar da alegria que foi entrar para essa equipe. Principalmente quando o pastor Ronan nos convidou e me pediu para fazer parte da equipe, substituindo um grande amigo que está sentado ali, irmão Zezinho, Eu pensei até em declinar, mas quando falou que era para substituir o irmão Zezinho, eu vou aceitar, porque é um grande homem do Senhor. Espero estar fazendo o trabalho à altura, viu, irmão Zezinho? Então, e falar de mordomia, gente, é falar da vontade de Deus para a nossa vida, porque falamos de templo, talento e tesouro. Muitas vezes as pessoas acham que a gente vem falar só sobre o tesouro, que é sobre dinheiro. E muita gente tem medo de falar de dinheiro hoje em dia, porque tem muitas pessoas aí falando em nome de Deus, mas enganando as pessoas, justamente na questão financeira. E vocês virem através do primeiro tema que Ednei já trouxe, que tudo que a igreja adventista fala é baseado na palavra, no assim diz o Senhor. Então nós não temos que ter medo de falar de assunto nenhum, nem de falar sobre dinheiro, que é só um dos aspectos da mordomia. A mordomia fala de dinheiro? Fala, mas fala do cuidado do corpo, fala da importância do tempo e fala da importância de usar os nossos talentos que Deus concede a cada um de nós. Como cada membro da equipe tem só 15 minutos, eu vou dar uma acelerada aqui, porque nossa chefa está ali contando o tempo e ela não deixa passar, A chefa é Helene, viu? Essa aqui manda de tudo. Então, só temos 15 minutos e o meu tema é falar sobre oferta, sobre o princípio que rege a devolução da oferta, que deve ser o princípio da gratidão. Eu devolvo o meu dízimo porque Deus me ordenou, 10% pertence a mim. Na verdade, tudo pertence ao Senhor. A palavra de Deus fala que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Então, Deus especificou 10% que são os dízimos. E agora nós vamos falar sobre a oferta. Por que basear, então, ofertas regulares em porcentagem? Lembrando que o dízimo também é uma oferta com uma porcentagem determinada pelo próprio Senhor Jesus. Então, como determinar
quando devo entregar uma oferta e também uma quantia a ser doada. Será que posso confiar nas minhas emoções, nas minhas percepções, nos meus sentimentos? Ou existem critérios baseados na palavra do Senhor e no espírito de profecia? Então nós vamos entender que é mais seguro confiar na palavra do Senhor. A Bíblia e o espírito de profecia que nós cremos também, revelado na pessoa da irmã Ellen White, nos trazem orientações seguras de como devolver a nossa oferta. São as ofertas tão importantes e requeridas quanto o dízimo ou pertencem a uma categoria inferior? É uma pergunta que nós vamos responder e depois vocês vão com calma, que eu vi que todos já receberam a revista. Em casa, com oração, vocês vão estudar com mais calma e entender o assunto. Devo ofertar cada vez que dou os dízimos e as ofertas? Ou as ofertas são voluntárias no sentido de trazê-las quando eu bem entendo? Qual será o modo seguro? Porque infelizmente tem muita gente que está errando até na devolução do dízimo. Há pouco eu percebi o Márcio fazendo uma primeira leitura aqui dos novos oficiais que vão trabalhar o ano que vem, e eu deixo aqui um conselho: não rejeita não, viu, gente? Se você foi indicado por essa igreja, acredite que quando a comissão reuniu, o Espírito Santo estava presente, seu nome foi indicado. Então, se eu fosse você, eu não declinava do convite, não. Aceita esse convite, porque é Jesus te chamando para trabalhar. Mas tem muita gente que pensa assim: eu vou devolver meu dízimo e a minha oferta quando estiver chegando perto ali do mês de outubro, de novembro, que o pessoal começa a votar os cargos para o próximo ano. Então eu vou deixar para aquela época. Será que isso é correto? Será que Deus se agrada disso? Nós vamos ver que não. Não que Deus precise do meu dinheiro. Já falei aqui que Deus é dono do ouro e da prata. O mundo e tudo que nele há, inclusive nós, pertencemos ao Senhor. Mas quando Deus me pede para devolver meu dízimo, me devolver minha oferta, Deus quer me fazer abrir mão do egoísmo, que infelizmente esse mundo materialista, capitalista que a gente vive, as pessoas querem adquirir cada vez mais. Trabalha, trabalha, trabalha. E não estou falando que está errado isso não, a gente tem que estudar e trabalhar para adquirir as nossas coisas mesmo. Mas nós não podemos deixar que as coisas nos adquirem, que as coisas tenham mais valor do que pessoas, e isso está errado. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida e vou estudar com a presença de Deus e vou trabalhar com a presença de Deus, devolver meu dízimo e a minha oferta não será peso nenhum. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante, dízimo ou oferta? Será que alguém poderia me dar uma resposta na igreja? Se um é mais importante do que o outro? Dízimo é mais importante que oferta é mais importante que dízimo? Sim ou não? Muito bem, Gilberto, foi o primeiro, parabéns. Ambos têm o mesmo valor perante Deus, mas como eu já falei, o dízimo é uma oferta que Deus especificou a porcentagem, 10%. Se eu recebo 1.000, eu devolvo 100. A oferta, nós vamos aprender a partir de agora, que é a minha resposta de gratidão pelas bênçãos recebidas. E aí nós vamos entrar num tema aqui daqui a pouco. O que é certo? Né? Aliás, vamos entrar agora. O que é certo fazer? Eu escolher um montante, tipo assim, eu devolvo meu dízimo, vamos supor que eu ganho ali R$1.000 e estou devolvendo o dízimo, 10% é 100. Aí eu penso assim, então estou devolvendo 100 e eu vou tirar aqui mais 100, que será a minha oferta. Qual que é o mais importante? Escolher esse valor fixo ou escolher um percentual também, assim como o dízimo, que é um percentual da minha renda, eu vou orar e vou escolher também um percentual. O que será que é mais correto aos olhos do Senhor? Valor fixo ou um valor percentual? Vocês já pararam para pensar nisso? Hein? Ainda não tem uma resposta? Nós vamos aprender. Fala, Edna. Edna acha que é um valor fixo. Ela está entendendo que é mais correto. Mas nós vamos
Então, começar a partir da resposta da Edna, nós vamos começar agora a estudar, orientados na palavra do Senhor, né? Quantia... então, tá, beleza. Vamos lá. Quantia ou proporção? Provérbios 3:9 fala que nós devemos ofertar ao Senhor as primícias da nossa renda. Então, aqui um princípio bem importante: primícia, princípio. Deus não é Deus de resto, Deus não é Deus de sobra. Eu oferto e dizimo ao Senhor quando eu recebo, não é se sobrar. Porque se ficar nessa de se sobrar, não vai sobrar. Porque o inimigo é astuto, ele virá como um devorador e vai querer rapar tudo que eu tenho. Muita gente, nossa, recebi hoje, no começo do dia, no final do dia já não tem mais nada. É assim que eu ouço muita gente falando por aí. Mas quando somos fiéis ao que Deus nos pede na sua palavra, nós vemos um milagre acontecer. Às vezes eu conheço gente que ganha menos de um salário por mês e não passa necessidade nenhuma, e é fiel ao Senhor. E o que é isso? É bênção de Deus, que faz aquele pouco render, porque o pouco com Deus é muito, e o muito com Deus é nada, que a Bíblia fala que se eu ganho muito, mas não estou com Deus, é como se esse bolso meu tivesse furado, coloca e cai, não vai ter fim nunca. Mas vamos voltar aqui. Quantia ou proporção? Deve a oferta regular ser entregue como uma quantia fixa, previamente escolhida pelo adorador, ou deve ser uma porcentagem da minha renda? Ao contrário do dízimo, cuja porcentagem é claramente estabelecida pelo Senhor, 10%, a Bíblia não especifica uma proporção ou quantia a ser entregue pelo ofertante, porque essa é a tarefa do adorador. Então, Deus me pede a quantia do dízimo, 10%. Agora, o que eu vou devolver de oferta, nenhum líder religioso pode chegar aqui e impor para a igreja, como a gente vê muito por aí. Traz tanto que Deus vai te abençoar. Traz tanto que você vai ter isso. Eu vejo muitos programas por aí de pessoas que, segundo eles, chegam lá, pobrezinha, devendo, mas devendo tudo, não tem nada, perdeu. Então faz um pacto lá, e daqui a pouco o povo já vira dono de empresa, milionário, e isso, tem não sei quantos carros, é mais de milhões na conta. Olha a teologia da prosperidade enganando muitas pessoas aí, porque infelizmente na cabeça de muitas pessoas prosperidade tem a ver só com dinheiro, só com bens financeiros. Mas a prosperidade verdadeira que Deus ensina na sua palavra tem a ver com dinheiro? Tem, mas tem a ver com saúde, tem a ver com famílias andando na presença do Senhor, tem a ver com a obediência aos princípios do Senhor que me levam ao céu. Essa é a prosperidade que Deus pede, porque a Bíblia diz que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha salvação. Então Paulo, ao sugerir que uma proposta deve ser feita no coração, lá em 2 Coríntios 9:7, vocês podem conferir. Como vimos acima, indica também que a decisão sobre o quanto dar não deve ser coletiva e nem baseada em sugestões de líderes e nem na pressão do grupo. Ao contrário, é uma decisão privada que deve ser tomada na presença de Deus, sob a guia do Espírito Santo, como forma de adorar. Então, o que eu devolvo de dízimo e oferta é fruto da minha comunhão com o Senhor, lá na minha câmara de oração, que é o meu quarto. Eu vou orar e vou pedir uma orientação e Deus vai me mostrar qual, então, é o percentual de ofertas que eu devo devolver. Então, propor ou prometer entregar regularmente uma quantia fixa como oferta pode até parecer mais fácil. Então, vou devolver 100 reais todo mês. Parece fácil eu chegar hoje e fazer essa proposta para mim mesmo. Mas se eu adotar esse princípio dessa quantia fixa, ela acabará se tornando algo injusto ou insensato. Olha o perigo aí agora. O problema é que a condição financeira pode mudar significativamente, dependendo da quantia que você prometeu. E aconteceu muito nesse período de pandemia. Quantas e quantas pessoas não perderam seu emprego?
ou tiveram uma diminuição no seu salário. Então, vemos dois perigos aí que a irmã Ellen White nos mostra aqui no Espírito de Profecia ao falar de quantia fixa. Primeiro período, se o meu salário diminuir, eu poderei não honrar aquele compromisso que fiz com o Senhor. E nós vimos que quando eu faço um voto ao Senhor, ninguém é obrigado a fazer, mas se o fez, cumpra. Isso é bíblico. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira lá no passado. Exemplo para nós hoje. Eles não eram obrigados a pegar o dinheiro do campo e dar todo, mas eles prometeram que dariam tudo. Mas ao vender, eles perceberam que o valor do campo era maior do que eles esperavam. E retiveram uma parte para eles e devolveram o outro, achando que iriam enganar as pessoas e a Deus. Não enganaram. O que aconteceu? O casal morreu. Ou seja, se eu estipulo um valor fixo e tenho uma diminuição da minha renda, eu posso ter dificuldade em não cumprir com esse propósito que eu fiz. E aí então eu vou ficar apertado perante Deus. E o outro perigo, se eu coloco esses 50 reais ou 100 reais que eu escolhi fixo, e Deus me abençoa com um aumento de salário, eu sou promovido na minha empresa, e aí eu passo a ganhar 2 até 3 vezes mais, aquele valor não vai representar o tamanho da bênção que Deus está me concedendo. Então a orientação do Espírito de Profecia é: assim como Deus pediu 10%, que você olhe ao Senhor e escolha um percentual. Porque o percentual ele vai refletir mais claramente o que você está vivendo financeiramente naquela etapa da sua vida. Olha para você ver. E outra coisa interessante, que o percentual coloca todo mundo em pé de igualdade, ricos e pobres. Porque imagina se Deus aceitasse, se fosse para o céu só quem desse mais. Os ricos estariam em grande vantagem na nossa frente. Mas quando eu sigo esse valor percentual, eu estou me equiparando, todo mundo está em pé de igualdade. Lembra lá na história da viúva pobre? Que os ricos chegavam lá e pegavam da sobra, tiravam do bolso, mostravam lá para todo mundo, fazia questão que as pessoas vissem. E Jesus estava observando. E de repente chega uma viúva com apenas 2 moedas, talvez as menores moedas que existiam naquela época. Mas era tudo que ela tinha. E ela chegou lá com amor, com um sentimento de gratidão no seu coração, talvez devolvendo, ela nem teria depois com o que comprar. Mas ela fez aquele voto e devolveu. E Jesus estava observando de longe e elogiou. E falou com seus discípulos: aquela viúva deu mais do que todos esses ricos. Olha para você ver. Então, proporcionalmente, ela deu mais do que quantitativamente. Então, você deve fazer o seguinte, baseado na palavra do Senhor e no Espírito de Profecia. Ore a Deus e peça que Ele lhe mostre, que Ele toque no seu coração qual o percentual. 2% da minha renda, 3, 4, 5, não sei. Você e Deus é que vão saber, porque você e Deus é que conhece a sua realidade financeira. Eu não conheço, eu conheço a minha. Você e Deus sabe realmente qual é a sua realidade financeira. Então, com espírito de oração e sentimento de gratidão, você vai escolher esse percentual. E na medida que você for sendo abençoado pelo Senhor, se você vai ter a liberdade até de aumentar esse percentual, porque Deus nos abençoa diariamente. E aí eu faço uma pergunta: e quando não há renda? Estou desempregado, eu sou obrigado, eu devo dizimar e ofertar? E aí? Quanto que é 10% de zero? É zero. Então, se eu não tenho renda, eu não tenho como dizimar e nem ofertar. O que é que eu vou fazer nesse período se eu não estou trabalhando, se eu estou desempregando? Eu vou orar ao Senhor para que Ele abra as portas de um emprego para mim, e vou me preparar. Não fica aí esperando cair do céu na sua mão. Lá no passado, Deus mandou o maná, mas o maná não caía diretamente na boquinha do povo, não. Eles tinham que ir buscar. Eles tinham uma parte a desempenhar,
que eram sair e ir buscar o maná. E nós também temos a nossa parte a desempenhar. Todo desempregado, se prepare, estude, faça curso, para que Deus possa assim te abençoar. E você, ao ter o seu emprego, ao ter a sua renda, você possa então abençoar outras pessoas também, através dos seus dízimos e também através de suas ofertas. Se a quantia fosse o critério de avaliação, como eu já falei aqui, os ricos estariam em grande vantagem sobre os pobres, mas graças a Deus, as balanças do santuário celestial são diferentes das balanças humanas. O Senhor deseja hoje que entendamos que, ainda que a quantia ou o montante sejam grandes, a oferta apenas será estimada se for dada de acordo com o que Deus pede, e não com o que eu acho. Não é achismo, como já foi falado aí. Nós não estamos aqui numa igreja de achismos, e graças a Deus que a igreja adventista, ela tem princípios. Ela não está aí simplesmente porque alguém se rebelou em alguma outra religião e abriu, não. Ela é uma igreja baseada no assim diz o Senhor. É a igreja do Senhor para o último tempo. Então nós seguimos o que Deus determina, o que Deus orienta. Olha Caim e Abel. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque Abel seguiu o que Deus pediu. Caim pode ter pegado lá do melhor fruto, da melhor verdura, mas Deus não pediu frutas e verduras. Deus pediu um cordeiro que apontava para o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Então, não é como eu quero, é da maneira que Deus orienta. Traga seu dízimo e sua oferta para a casa do Senhor e confie que Deus está usando pessoas idôneas para cuidar do seu dízimo e da sua oferta. Mas se acontecer de alguém lá que não foi correto, não foi honesto, problema dele com Deus. Não use o erro do outro para justificar o seu e não devolver seu dízimo e sua oferta, porque cada um vai prestar conta com Deus individualmente. Nós não vamos ser julgados coletivamente. Nós vamos subir coletivamente como um povo só, mas o julgamento é individual. Então, preocupe-se com a sua fidelidade, eu vou preocupar com a minha, e dessa maneira as coisas vão acontecer. E aí agora, na conclusão, nós temos aqui um desafio. Se você ainda não usa esse método percentual para devolver a sua oferta, ore ao Senhor e peça a Deus para te orientar um percentual de devolução. Não vou ser eu que vou falar, não vai ser o tesoureiro dessa igreja, não vai ser o pastor nem o ancião. Em espírito de oração, peça a orientação do Senhor para que então você possa ofertar da maneira que Deus nos orienta. Última parte, chefa, porque Ele é o meu pastor. Ele promete cuidar de mim e de você e de prover todas as nossas necessidades. O seu convite e promessa para aqueles que se refugiam nele é: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Confie, porque os seus olhos repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida financeira, a sua saúde, e que o melhor nós possamos oferecer ao Senhor, porque o que o céu tinha de melhor, Ele ofereceu para nós, que foi o sacrifício de Jesus em prol da nossa salvação. Então, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel com todos nós em todo o tempo da nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Feliz sábado, igreja. Que a paz do Senhor esteja no meio de nós, amém? Nós estamos aqui com essa programação e o pastor fazia parte dessa programação de hoje. Mas, infelizmente, aconteceu um imprevisto e ele, de urgência, teve que viajar com a Larissa, que a avó da Larissa, já uma senhora de idade, veio a óbito. Então, eles tiveram que viajar para a terra de Larissa ontem à tarde. E ele pede para que a igreja ore pela mãe de Larissa, pelos familiares,
porque ainda assim, sendo uma pessoa idosa, faz falta, né? Quando nós perdemos um ente querido, isso é muito triste, porque nós não sabemos. Nós sabemos que um dia iremos nos encontrar, mas não sabemos quando. E esse tempo machuca o nosso coração. E também aqui nós perdemos uma irmã, que é a irmã Valtinha, né? A Valtelice Batista. São duas senhoras que já prestaram grandes serviços à Igreja do Senhor. E se a igreja quiser estar presente junto com a família, acontecerá de 12 às 14 horas, lá no Grupo Zelo, antiga funerária Paz Aliança, ali na Avenida Jefferson de Tirana, 1261, no bairro Cícero Passo. O sepultamento será às 15 horas no cemitério velho aqui do bairro Santo Antônio, tá? Que oremos pelas famílias. Amém, irmãos? Os irmãos todos receberam essa revista, né? Vamos abri-la na página 41, para que possamos ter um entendimento melhor do que a palavra do Senhor quer nos dizer. E nós veremos que aqui, na página 41, tem o princípio da saúde e espiritualidade. Aí eu faço uma pergunta: espiritualidade, saúde, o que tem a ver com mordomia, né? Se nós estamos falando de dízimos e de ofertas, o que isso tem a ver com a saúde? E é isso que nós vamos aprender hoje. Princípios de adoração. Eu acho esse tema sobre saúde um dos mais complicados de serem ditos na igreja. E por quê? Quando eu falo de profecias, é fácil. Elas irão se cumprir, independente da minha ação ou não. Sobre a volta de Jesus, Jesus vai voltar, crendo nós ou não, fazendo nós algo ou não. Então, independe das nossas ações. Mas agora, quando nós falamos de princípio de adoração e saúde, aí sim, depende única e exclusivamente da minha decisão. Eu decido ser saudável ou não. Mas como é difícil abrir mão dos meus prazeres. Como é difícil abandonar hábitos daquilo que eu gosto. O povo que Deus tirou do Egito e levou até aquele deserto, uma das coisas que levou aquele povo a cada dia se afastar mais do Senhor foi em relação ao alimento. Porque eles recebiam o alimento do céu e eles queriam o alimento do Egito. Quantas vezes eles reclamaram dizendo que já estavam enjoados daquilo e que queriam as iguarias a que eles estavam acostumados lá no Egito. Aquele alimento era a nutrição que eles recebiam do céu e ainda assim eles rejeitavam. E nós temos o princípio da saúde na Bíblia e nós a rejeitamos. Não somos diferentes. Na página 42, nós temos aqui princípios de adoração. Olha só. Quando um casal tem filhos, a preocupação que envolve os pais gera em torno da saúde ao nascer, se tem alguma doença ou fragilidade. Os filhos vão crescendo e o que nós queremos? Que eles tenham uma alimentação saudável, que eles durmam as horas necessárias para serem saudáveis, porque a maior preocupação de um pai é se o seu filho está doente ou não. Com Deus, para conosco, não é diferente, né? Quais são as autoridades de saúde em ordem de importância? A primeira autoridade sobre saúde que nós temos é a Bíblia, a lei e ao testemunho. Se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A maior autoridade em saúde para o adventista é a Bíblia. É aqui que nós sabemos qual o combustível correto nós devemos colocar em nosso corpo para que agora nós tenhamos disposição para servir ao Senhor. O irmão Edson, ele falou: eu devo dizimar e ofertar, mas se eu não estou trabalhando, eu não tenho condições nem de dizimar e de ofertar.
mas além do meu financeiro, eu tenho algo a ofertar para Deus, que é a minha disponibilidade, que é o meu tempo, e a minha disposição, que é o meu corpo. Sem um corpo saudável, é impossível servir a Deus. Uma pessoa doente, ela não tem condições de trabalhar. Logo, ela não pode dizimar nem ofertar. Uma pessoa doente, ela não tem disposição para mais nada. Ela vive em uma cama, ela está acamada. E o nosso alimento é o nosso remédio. É melhor prevenir do que remediar. Nós estamos no Novembro Azul, que traz bastante sobre a saúde masculina. Mas nós tivemos aqui na última quarta-feira do mês passado, a Sâmia, que é desta casa, e ela é médica, aonde ela falava sobre o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer feminino. E ela dizia o seguinte, porque a mídia, ela quer trazer para nós a máxima de como tratar a doença. Mas nós, como um povo de Deus, nós precisamos aprender como prevenir a doença. Porque nós precisamos tratar a doença, mas combater a causa. Uma vez doente, é difícil. Mas nós precisamos tomar cuidado para não adoecermos. E o princípio de uma alimentação saudável é a Bíblia. Se nós lemos, nós precisamos praticar o que está ali. A segunda autoridade sobre a ordem de importância da saúde é o espírito de profecia, que diz em 2 Coríntios 20:20, nós não vamos abrir a Bíblia para fazer, mas vocês podem pegar essa revista e estudar em casa, porque o nosso tempo é curto. Crede no Senhor vosso Deus e estarais seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Ellen White fala muito sobre a saúde. Os adventistas são conhecidos como um povo que sabe como cuidar da sua saúde. Então, vamos colocar em prática. A terceira é a ciência. Disse-lhe Jesus, olha, não contes isso a ninguém, mostra-te ao sacerdote. Porque naquela época, os sacerdotes é que examinavam e realizavam os serviços, tanto os religiosos quanto os médicos. E eles poderiam dar testemunho de que aquela doença que aos olhos dos homens eram incuráveis, agora foi curada por Jesus. Deus é o Criador, é o doador, é o mantenedor, é o restaurador da vida. Ele deixou também remédios naturais para nos ajudar a preservar a vida e promover a saúde integral. Deus é um Deus transformador. Ele desenvolve em nós hábitos saudáveis, quando nós nos colocamos à disposição. O ladrão não vem senão para roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus diz isso para nós em João 10:10. Vamos procurar ter hábitos saudáveis, porque um povo doente é um povo que não serve a Deus e dá um testemunho contrário daquilo que Deus age em nossas vidas. Abrir mão, como eu disse aqui, de tudo aquilo que alimenta o nosso prazer é muito difícil. A minha sogra diz que comida saudável tem gosto de palha, ou seja, não tem gosto de nada. Mas nós não podemos nos alimentar pelo prazer, porque o prazer é viciante e exige doses cada vez maiores. Vamos nos alimentar para prover o nosso corpo dos nutrientes necessários para mantermos a nossa saúde em dia. Envelhecer, sim. Adoecer, não. Não ache natural e normal você adoecer porque você está envelhecendo. A doença não faz parte da velhice, senão os nossos jovens, as nossas crianças não adoeceriam. E hoje a indústria traz para nós alimentos que nos adoecem, por quê? Porque é tudo refinado, processado e condimentado. Isso faz com que o nosso paladar natural já não exista mais.
Nós não conseguimos mais nos alimentar de coisas saudáveis porque para nós tem um gosto insonso. Não tem mais sabor, não nos dá mais prazer. E todos esses alimentos refinados, processados e condimentados fazem um mal tremendo para a sua saúde. Nós não podemos nos alimentar para encher o nosso estômago. Nós precisamos nos alimentar para nutrir milhares de trilhões de células que nós temos em nossos corpos. E células doentes, o seu corpo está doente. O câncer nada mais é do que células adoecidas. Coloque uma maçã podre no meio de um cesto cheio de maçãs saudáveis. A saudável não conseguirá restaurar a podre, mas a podre apodrecerá todo o resto. E uma célula doente no nosso corpo adoecerá todo o resto do nosso corpo. Nós precisamos ter isso em mente, porque um princípio de saúde está aqui dentro de um livro de mordomia. Porque nós doamos a Deus também, devolvemos para Deus o nosso trabalho, o nosso corpo com a nossa disposição. Um povo doente não tem disposição para levar o evangelho. Um povo doente não tem disponibilidade para fazer a obra do Senhor, porque nós gastamos o nosso tempo cuidando da nossa saúde. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. Não vamos nos preocupar em tratar a doença, mas vamos nos preocupar em combater as doenças através de uma alimentação saudável. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver cada dia mais os seus princípios, obedecendo às suas leis, os seus princípios, as suas regras, para que possamos viver em paz com Deus e com o mundo e não percamos a nossa salvação. E saibamos que para fazer a obra do Senhor é preciso que estejamos saudáveis. Amém, irmãos? Que Deus nos proteja e nos dê uma semana abençoada. Até meio-dia nós terminamos, viu, irmãos? Mazinho, coloca os números aí. Tem alguém que não recebeu o número de sorteio? Não recebeu? Edson vai passar aí para vocês. Rapidinho. Vocês estão gostando da palestra? Que Deus possa abençoar cada um de nós nessa manhã, porque essas palestras são palestras maravilhosas para nossas vidas. Setenta. Todos receberam? Então vamos lá, Mazinho. Vamos ver quem vai ser o sortudo aí dessa manhã. São 3 sortudos, né? Meia 7.
21. Sessenta e três. Ninguém pegou o 63, está ali dentro. Bora, próximo. Nove. Então, nós vamos encerrar agora o nosso programa de mordomia. Quem não gosta de sonhar? Todos nós sonhamos, né? Mas nem sempre realizamos o que sonhamos. Vamos ler Lucas 14, 28 neste momento. Todos vamos estar vendo aí essa passagem, Lucas 14, 28. Quem encontrar essa passagem, ele lê para mim. Então, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver de quem, com que acabar? Então, nós vamos falar neste momento, aqui na página, quem tem a revista, 32, né, 33, sobre princípios de planejamento. Como planejar? Nós sabemos, muitas vezes nós achamos assim, muitas pessoas sonham, mas não gostam de planejamento e não gostam de planejar. Essa semana mesmo eu estava conversando com algumas pessoas, elas falam, umas gostam de planejar horário. Ele estava falando, horário, eu sou meia, um pouco radical em horário, eu gosto de horário, né? Então, eles ficam me brincando aí comigo devido ao horário. Mas porque é muito importante você planejar. Então, quando você não planeja, né, pode causar grandes danos na nossa vida. E é em tudo, né? Como foi falado aqui, financeiro, saúde, em todos os aspectos da nossa vida diária. Até o alimento que vamos fazer durante o dia, o almoço, o jantar, o lanche, nós temos que planejar o que vamos gerir. Porque se você não planejar o alimento, você vai comer qualquer coisa. Aí se você comer qualquer coisa, o seu organismo não vai sentir, né? Você não vai se sentir bem. E com o longo do tempo, o seu organismo vai sofrer alguns danos. Então, Deus, Ele quer que nós aprendemos a planejar. Então, como eu estava conversando com a pessoa, ela falou, não, eu gosto das coisas assim. Deu vontade de fazer aquilo ali, eu vou fazer naquela hora. Aí eu falei, não, eu sou o contrário, eu gosto de planejar. Porque eu acho, para mim, é meio estranho, né? Você, fazer isso agora. Tem coisas que tem que fazer, né? Mas só que se você puder planejar, é melhor. Planejamento das finanças. Aí se a pessoa vai casar, vai fazer um casamento, vai fazer um aniversário, vai fazer até esse programa aqui, nós temos que planejar. Se a gente não planejar, né, fazer um programa da igreja, principalmente para Deus, qualquer programa que seja mais simples que for, nós temos que planejar. Porque se a gente não planejar, pode dar tudo errado. Então, Deus, Ele quer que nós planejamos as nossas finanças, porque nós vamos ver quanto que a gente vai gastar, o que a gente vai comprar. E quando você receber seu dinheiro, você tem que pagar, fazer do seu dinheiro, primeiramente, as prioridades. Porque muitas vezes, como foi falado aqui, nós pegamos nosso salário e aí nós vamos
compramos coisas, né? Vai na rua comprando, aí na hora de pagar as contas faltando, e na hora do dízimo, então, piorou. E das ofertas, mais ainda. Porque nós temos que ter um planejamento, tanto na nossa vida diária, como nossas ofertas, nossos dízimos, nós temos que planejar. Então, quando nós planejamos, nós vamos sair bem. O que é um bom orçamento deve seguir? Então, nós temos a ordem, é as primeiras prioridades. Porque se você recebe seu salário e você vai comprar os alimentos, o que precisa, o que é necessário para a sua vida, então vai sobrar. Aí, quando no final, vai sobrar. Então, cada família deve ter um caderninho de caixa, né? Tem aqueles cadernos pequenos de caixa que a pessoa vai anotando tudo que vai gastando. Então, é mais fácil. Aqui conta uma experiência do moço que ele ganhou milhões de reais na loteria. É dinheiro fácil, né? Vai fácil. Muitas vezes a pessoa fala isso. Mas ele não aproveitou a oportunidade que ele tinha. E Deus, ele, muitas vezes, dá oportunidade para nós, para adquirirmos algo. Tem pessoas que têm facilidade, né, de conquistar. E eu fui no casamento do meu sobrinho, a gente fala assim, você nasceu, né, virado para a lua. Porque ele ganhou de tudo, né, tudo. Ele foi abençoado. E pessoa abençoada igual ele, às vezes poucas vezes a gente vê, né? Foi uma pessoa abençoada, né? Então, nós temos que colocar a nossa vida na mão de Deus e ter prioridades em nossas vidas. Aqui, quem planeja, alcança. Então, como eu estava falando, esse homem, ele ganhou milhões de reais e ele não comprou nada. Ele gastou todo aquele dinheiro viajando de iate, alugando, né, barcos e festas e muita coisa. E ele não comprou nem um carro, nem uma casa. Ele tinha 3 filhos. Os 3 filhos dele queriam fazer faculdade. Nenhum filho dele fez faculdade, não estudou. Por quê? Porque ele queria viver o momento, simplesmente só o momento. E ele não pensou no futuro. Como foi dito aqui, Deus, ele não acha ruim, ele não fica triste de uma pessoa ter dinheiro. Mas muitas vezes, Deus permite que nós tenhamos dinheiro mais do que o outro, é para que essa pessoa que tem condições de adquirir mais dinheiro, que ele possa ajudar outros que não têm essa chance, não teve essa chance. Esse é o objetivo de Deus, né? Então, quando aquele homem acabou aquele dinheiro, ele pensou assim, nossa, meus filhos queriam fazer faculdade e agora não tem nem um carro, nem uma casa. Aí foi cair a ficha, já era tarde demais. E ele falou, não, se fosse hoje que eu ganhasse de novo, eu faria diferente. Será que faria? Por quê? Porque a pessoa tem que ter na mente essa visão de planejamento. Se ele não planejar, aí não dá certo. O planejamento é curto, médio e longo. O planejamento de um ano, o prazo de um ano. Orçamento mensal, roupas, calçados, móveis, né? Poupança. A pessoa pega o dinheiro e coloca na poupança. 2 a 5 anos. Carro, reforma de casa. Hoje mesmo está tudo difícil, né? Está tudo caro. Você vai fazer uma reforma na casa, como é que eu vou fazer a reforma esse mês? E não tem nenhum dinheiro para pagar o pedreiro, como é que você vai fazer a reforma? Não tem como. Aí você vai passar aperto, né? Então você tem que, de 2 a 5 anos, esses planejamentos. Carro, reforma de casa e viagem. Exemplos de planejamento longo prazo. Há 5 anos, carro, reforma, casa, viagem, até de 2 a 5 anos são esses planejamentos. O planejamento possibilita ir muito mais além do que você poderia imaginar, né? Que você, quando você planeja, aí você vai economizando, aí quando você chegar lá na frente, você fala assim, nossa, eu não achei que eu economizei, não teria
tantos lucros, né? Tanto dinheiro sobrando assim. Porque você planejou, aí você não gastou. Porque você já viu quando você joga milho, né, para galinha, ou bicho, qualquer bichinho, uma ração. Você conta quantos grãos você já vai. Cada grão que você vai jogando ali, eles vão catando rapidinho. São milhares. E assim é a nossa vida. Se você vai na rua comprar algo supérfluo, que não precisa, R$20, R$30, R$40, R$50, aí daqui a pouco, no dia, você gasta R$100 sem ver. Aí você calculou aquilo que você ia gastar naquele dia? Você não calculou, né? Então, tudo isso tem que ser planejado. Como fazer o planejamento com sucesso? Aqui fala o seguinte: comece com planejamento de longo prazo. Se você começar pelo planejamento de curto prazo, poderá ter tendência de desanimar. Então, você tem que ser longo prazo, né? Aqui tem uns mitos, né, que o mundo oferece para que nossa mente, né, fique encucada com isso e não faça o planejamento. Os mitos do mundo e do inimigo de Deus também. Você ganha muito pouco. Nossa, como é que eu vou planejar, guardar algum dinheiro se eu ganho só um salário mínimo? Não tem como, né? Eu vou comprar isso, comprar aquilo, e não tem como. Então, o inimigo de Deus quer que você pense assim. E se você pensar assim, você vai ficar sempre derrotado. Se você errar o planejamento, tudo estará perdido. Então, você começar a fazer o planejamento, daqui a pouco faltou dinheiro, você pega o dinheiro, usa, né? Isso que o inimigo quer que você pense. Isso é só para os outros, para o amigo, para o chefe, não para mim. Você, às vezes, o chefe ganha o triplo que você ganha, mas você pode ter uma vida melhor do que aquela pessoa que ganha mais do que você. E tem muitas pessoas que a gente conhece que é assim, né? Como foi citado aqui nas palestras, tem muitas pessoas aí no mundo que elas ganham bem menos e elas têm mais conforto, têm mais, né, a vida financeira bem mais controladas do que pessoas que ganham mais. Porque essa quantia de ganhar não tem nada a ver, né? Nós vimos o exemplo do homem que ganhou milhões e hoje ele não tinha nada. Então, isso é tudo da mídia e do inimigo de Deus, que é que nós pensamos assim. Os estouros no orçamento mensal sempre são culpa de outra pessoa, né? Sempre a gente fala assim: ah, mas eu estou ajudando fulano, ah, eu ajudei isso, ah, é por causa disso, né? Ah, mas aqui em casa as pessoas, o pessoal gasta muito isso. Não. Então, sempre a gente coloca uma culpa em alguém. E também na moeda, né? Que hoje nós falamos assim, o dinheiro não tem valor. Você viu aí, eu fui ali na rua, comprei R$100, não vale nada o dinheiro. Então, mas não tem nada a ver se o dinheiro, se a gasolina está cara, essas coisas estão caras. Mas mesmo assim, você tem condições de fazer o seu orçamento e viver conforme o que Deus pede. Porque muitas vezes nós queremos viver uma vida que não é nossa, né? O que acontece nas famílias geral. Muitas vezes nós não queremos viver uma vida simples, né? A pessoa fala: não, você é simples demais. Mas a gente tem que viver uma vida conforme as nossas possibilidades, né? Porque Deus, ele dá oportunidade para todos. E muitas vezes nós perdemos nossas oportunidades de ter mais dinheiro, de ter estudado, né? De ter ganhado mais, essas coisas. Então, nós temos que focar ali que eu tenho que viver conforme o que eu ganho, conforme a realidade de vida. Por que Deus, ele pede isso, que é importante? Porque o inimigo de Deus, ele está preocupado com isso aí. Porque ele quer que nós vivamos uma vida que não é nossa. E ficamos sonhando, só sonhando, e não planejamos. Porque quando nós sonhamos, ficamos só sonhando, e querer viver uma vida que não é nossa, o inimigo aproveita. Aí você sabe que quando a pessoa tem dívida, ela não vive bem, ela não tem paz, não dorme bem, ela não vai bem na igreja, né? A vida espiritual cai muito, né? A pessoa não tem aquele equilíbrio emocional, é tudo. Então, é por isso que Deus preocupa muito nessa parte. Hoje, a Associação Norte Mineira, né,
criou, né, não só aqui, essa equipe de mordomia foi criada lá no Nordeste, né, teve muito sucesso. As programações que a gente faz da equipe aqui, né, nós fizemos lá em Laçãs, né, teve pessoas que foram motivadas, né, pelo conhecimento, assim, o planejamento, a administração da Igreja Adventista. Porque a Igreja Adventista é uma igreja bem administrada, e as pessoas ficam impressionadas assim, com a forma que é administrado a oferta e o dízimo da Igreja Adventista. Então, que possamos, né, orar, que possamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus, porque se nós não só ouvirmos aqui essas palestras e não colocar nossa mente, nosso coração, que possamos mudar a nossa vida, porque a gente pensa assim, mordomia, é algo chato, né? Quando eu era adolescente aqui na igreja também, quando começava a falar de mordomia, eu nem gostava. E depois, quando eu comecei a estudar o livro de mordomia, eu fui vendo que é o melhor método que Deus tem para nossas vidas. Se você mudar, ler, estudar o livro de mordomia, você vai ver como Deus preocupa, né, com o nosso bem-estar, com a nossa vida diária. E muitas vezes nós não alcançamos as bênçãos por culpa nossa mesmo. Porque nós não queremos, né, ser pessoas que queiram, né, fazer um planejamento, um conserto na nossa vida, uma mudança. Que Deus possa abençoar, que o Espírito Santo possa falar em nossos corações a cada dia, que possamos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Então, neste momento, né, nós agradecemos por cada irmão que esteve aqui e vamos orar, né? E vamos orar, continuar orando também pela família do pastor, né? O pastor, ele faz parte dessa equipe nossa. Ele não esteve aqui hoje por motivos, né, que todos já foi passado para a igreja. E que possamos orar uns pelos outros e pela equipe de mordomia. Então, vamos ficar em pé e orar e encerrar o nosso programa. Amado Pai que está nos céus, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui na sua casa te adorando. Obrigado pelo sábado, que possamos sempre reconhecer que o sábado é o dia do Criador. Nós pedimos ao Pai que abençoe cada membro que esteve aqui presente. E também esteja com cada membro que está nas suas casas, que não puderam estar aqui presente, mas que possa também receber essas bênçãos deste sábado. Nós pedimos que venha abençoar a família do pastor, a família da irmã Valtinha também, que eles possam ser confortados neste momento por Ti. E que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã, que possamos, cada dia, não fazer o nosso querer, mas sim fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Um bom sábado para todos. Irmãos, vai haver o culto fúnebre lá no velório da irmã Valtinha. Aquelas pessoas que quiserem participar, é às 13h30, tá bom? és
minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, oh, tu és meu Deus. Tu perdoas e esqueces o que eu fiz. És cordeiro que sofreu morte, mas ressurgiu ao fim para dar-me a salvação. Vem brilhar em mim, ó estrela d'alva. Tu és meu Deus, minha rocha e meu